Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como criar uma tabela básica de controle de estoque, onde vai ter entrada, saída e a quantidade total, né, desse estoque. Vamos abrir o nosso APS Office. Quem não instalou, tem um vídeo na descrição abaixo mostrando como é feito essa instalação. Depois de abrir, vamos aqui em novo e Sheets, né? Vamos abrir aqui um documento em branco. Vamos começar colocando um título nessa tabela de estoque. Vamos colocar aqui o título de controle, controle de estoque. Não preocupe primeiramente com formatação, nós vamos formatar de acordo com o decorrer do vídeo. Em seguida, vamos criar aqui 5 colunas, né? Vamos colocar aqui a coluna de produtos. Em seguida, vamos pela coluna de entrada, uma coluna para saída, outra coluna por estoque mínimo e uma última coluna para estoque atual. O que vamos fazer aqui primeiramente vai ser formatar essa tabela, essas linhas e essas colunas. Vamos selecionar todas, né? Para selecionar todas, basta você clicar aqui na primeira linha e arrastar até a última coluna que você queira fazer a formatação. Vamos colocar aqui uma fonte do tipo Arial. Tamanho, vamos ver se tamanho 12, tamanho 14 ficou muito bom. Eu vou tamanho 12. Agora vamos ajustar a largura das colunas. Como fazer isso? Para ajustar apenas um tamanho, nós clicamos aqui sobre a coluna, lado direito do mouse e largura da coluna. Vamos colocar aqui um tamanho 12. Vamos ver como é que fica. Fica ótimo. Ah, mas esse processo é muito demorado. Como podemos fazer para ajustar a largura de mais de uma coluna? É só você selecionar a primeira, a segunda, a terceira. Como é que eu fiz isso? Você clica sobre o mouse aqui sobre a coluna, aperte a tecla Ctrl, segure ela e vai apertando as colunas que você queira mudar o tamanho dela, a largura dela. Feito isso, clica com o lado direito, largura da coluna. Vamos colocar aqui o tamanho 12. Agora vamos fazer isso com a coluna D, E e F. Aqui nós vamos colocar uma largura do tamanho 15. Vamos ver como é que fica. Nada, fica muito pequeno. Desculpe, não é a coluna F. Vamos ignorar essa coluna F, só apenas a coluna D e E. Vamos selecionar com o botão direito e largura da coluna. Vamos colocar o tamanho 16. 16, acho que fica um pouco pequeno ainda. Vamos colocar o tamanho 17. Isso. Após fazermos isso, vamos ajustar aqui um pouco da altura dessa coluna. A altura ela é quase o mesmo procedimento, só que em vez de selecionarmos as colunas, vamos selecionar as linhas aqui do lado esquerdo. Vamos nessa segunda linha, clica do lado direito, a altura da linha. Vamos colocar aqui o tamanho de 17, 17. Vamos pôr um tamanho aqui de 20. Isso. Nessa coluna de cima, vamos colocar aqui o tamanho de 30. Vamos só pôr um tamanho maior, tamanho de 40. Vamos aqui, então, estamos começando a dar uma aparência na nossa tabela. Agora, o que é que vamos fazer? Nós vamos centralizar e mesclar essa primeira linha de cima. Vamos selecionar da coluna A até a coluna E. Vamos aqui na parte inicial, vamos aqui nessa barra de tarefas, mesclar e centralizar logo aqui em cima. Clicou, e já vai juntar todas essas colunas como se fosse uma. Feito isso, vamos colocar aqui agora para dar mais aparência.
é um texto mais destacado, né? Um texto em negrito. Vamos clicar aqui nessa barra de tarefas, nesse B, que significa negrito. E vamos ajustar o tamanho dessa fonte também. Vamos colocar um tamanho 24. Pronto. Pronto. Aqui também nós vamos centralizar esses títulos aqui também. Vamos selecionar todas e vamos clicar nesse aqui, ó, centralizar. Isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui agora o nome dos produtos. Vamos colocar aqui uns nomes fictícios aqui. Vamos colocar como impressora, mouse, teclado, caixa de som e roteador. Vamos dar uma formatação para elas também. Vamos colocar aqui, vamos selecionar todas. Vamos colocar a fonte Arial, tamanho 11. Acho que a largura desse coluna aqui ficou um pouco. Ficou na reta aqui ainda. Vamos selecionar ela aqui, vamos aumentar ela um pouquinho. Vamos colocar o tamanho 14. Isso. Vamos colocar uma cor nessa coluna aqui também. Vamos selecionar todos aqui. Vamos colocar algo mais prático. Selecionar todos. Vamos aqui em página inicial. Vamos colocar aqui uma cor de fundo, cor de preenchimento. Vamos colocar aqui uma cor meio azul. Isso. E essa do estoque aqui, vamos colocar uma cor mais cinza. Pronto. Feito isso aqui, vamos inserir agora os dados da entrada. Vamos colocar aqui apenas dados fictícios. Vamos colocar entrada. Vamos colocar quantas impressoras nós vamos dar entrada no sistema. Vamos colocar 100. Mouse vamos colocar 50. Teclado 25. Caixa de som 10. Roteadores 3. Agora a saída. O que é a saída? A saída é quanto eu vou retirar desse estoque, né? Quanto eu vou retirar desse estoque. Vamos dar um exemplo aqui. Impressora. Nós temos 100 no estoque. Vamos colocar aqui uma saída de 25. De mouse 30. De teclado 12. Caixa de som 5. E roteadores 2. Aqui nós vamos definir um estoque mínimo, né? Para que não haja falta de estoque ou encargo de precisão, né? Precisar fazer mais pedidos desses itens. O que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar o estoque mínimo de impressora, no mínimo 30, né? De mouse, vamos colocar aqui no mínimo 25, de teclado no mínimo 13, e caixa de som, vamos colocar aqui no mínimo 3, né? Não é tão usual assim, que hoje em dia mais dos computadores ou notebooks já vem com som embutido. Roteadores, vamos colocar aqui no mínimo 5 roteadores. Aí aqui nós vamos usar, nesse estoque atual, nós vamos usar uma função básica para definir esse estoque atual. Como não tem uma função onde vai subtrair automaticamente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o igual, né? Abre parênteses e fecha parênteses. Vamos colocar aqui entre o meio, isso. Para fazer esse estoque atual, nós vamos ter que subtrair, né, essa entrada menos a saída, que vai dar o total do estoque atual. Se nós demos Enter aqui, ele vai dar um total de 25 itens no estoque. Será que essa conta está verdadeira? Se nós mudarmos aqui de saída de 25, colocamos 50, ele vai mudar o estoque atual para 50. Se colocarmos aqui na saída um valor de 99, o estoque só vai ter um em estoque, né? Agora vamos fazer isso aqui com os outros itens também, de um por um, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar o igual.
abre parênteses, fecha parênteses, coloca aqui no meio e vamos selecionar a coluna B com a coluna, colocar o sinal de menos, coluna C. Aperte Enter e vai dar o valor de 20. 50 menos 30 é igual a 20. Vamos alterar aqui novamente, vamos supor aqui que deu saída apenas de 15 e o estoque vai para 35. Ah, mas esse negócio de fazer de um por um é muito demorado. Tem algum método que eu possa fazer para que saia esses cálculos aqui mais rápido? Tem. Só você clicar aqui nessa coluna estoque aqui, a primeira linha, ou tanto na segunda linha, vai aparecer aqui do lado direito essa, como se fosse um quadradinho verde. O que que nós podemos fazer? Nós clicamos nesse quadradinho verde aqui, clique para o lado esquerdo do mouse e arraste ela para baixo. Ela vai fazer o cálculo automaticamente. Mas será que esse cálculo está realmente certo? Vamos ver. 25 menos 12 vai dar o valor de 13. Vamos alterar aqui para 20. Vamos ver se vai alterar o valor lá no estoque atual. Isso, feito isso, o valor ficou 5, né? Caixa de som. 10 menos 5 é igual a 5. Vamos ver se esse valor está realmente calculando automaticamente. Vamos colocar aqui, deu uma saída de 7. Vamos colocar a saída de 8. Na lógica vai ser 2. Isso, retornou 2. E esse sorteador aqui está dando saída de 2, que vai dar o estoque atual de 1. Se colocarmos 3, o certo é ele zerar. Vamos ver? Ele zerou o estoque. E para finalizar essa aula, para não ficar muito longa, vamos estar colocando aqui umas bordas nessa nossa tabela. Vamos selecionar toda a tabela, da coluna A aqui até a coluna E, bem no finalzinho dela aqui, e vamos selecionar bem aqui nessas grades, que é todas as bordas. Ao clicarmos aqui no lado direito, nós podemos ver que nós vamos ter aqui vários tipos de bordas. Não vou estar explicando totalmente sobre essas bordas, mas nós queremos praticamente uma tabela com todas as linhas, todas as colunas destacadas. Então vamos colocar aqui em todas as bordas. Ao clicar, automaticamente ele vai preencher a nossa tabela com todas as linhas e todas as colunas. Feito isso, para finalizar a aula, vamos aqui no menu, salvar com, vamos lá naquela pasta que nós criamos na nossa primeira aula, na área de trabalho, né? Que é a pasta aula 1. Vamos, vamos colocar aqui ela como aula 2. Melhor, vamos criar uma outra pasta e colocar aqui Excel. Após clicar, clique duas vezes nela e vamos nomear aqui como aula 2 toque básico. Feito isso, apenas salvar e finalizamos essa aula de hoje.